E vamos conversar da proposta de hoje, desse bate-papo de hoje, como organizar dados de rebanho. E eu fico muito feliz em trocar ideia sobre esse assunto com vocês, porque eu vejo que esse assunto, a organização de dados de rebanho, é um assunto que tem muito problema na maioria das fazendas. Eu, inclusive, falei isso no meu stories hoje. Eu já estou há mais de 25 anos na estrada. Eu estou há mais de 25 anos trabalhando como profissional do agro, dando consultoria, prestando serviço, ajudando propriedades rurais. E nessa trajetória toda, eu vi inúmeros produtores rurais passando por diversos problemas, desde tentar fazer levantamento de informações e não conseguir colocar isso em prática, outros produtores rurais fazendo investimentos gigantescos em softwares, em aplicativos, em um monte de coisa, e logo depois de um tempo parando de utilizar, porque não conseguia colocar em prática isso daí, e muitos deles reclamando que até estavam lá com vontade e fizeram investimentos e, no fundo, não conseguiam ter o relatório necessário. Então, organizar as informações de um rebanho é um grande desafio, é um grande paradigma que a gente tem lá. E hoje, por mais que exista, olha lá bem o que eu estou te falando, por mais que exista um grande avanço tecnológico, porque se você pesquisar hoje aí, na internet, aplicativo ou software de controle de rebanho, você vai encontrar centenas, não é dezenas, são centenas de software ou aplicativos que se propõem a ajudar o produtor rural. E maravilha, isso é ótimo, né? Porque quer dizer que o pessoal da tecnologia, o pessoal da ciência, né, da computação, eles estão ali vislumbrando que existe sim uma necessidade, então o tempo todo eles estão querendo criar novas formas de tornar acessível algum software, algum aplicativo e que isso viabilize para ajudar os produtores rurais. Eu vou dividir com você aqui a minha experiência, a minha visão e principalmente o que eu coloquei ali embaixo, o que a gente sugere para os nossos clientes. Então, esse mapa mental que está aqui na sua tela, que você está vendo o conteúdo que eu estou te mostrando, o que eu vou estar ali mostrando para você ao longo desse nosso bate-papo de hoje? Quais são os desafios relacionados a organizar dados de rebanhos? Quais são os problemas que os produtores rurais enfrentam lá no campo, lá de verdade? Quais seriam as soluções para que a gente consiga organizar os dados de rebanho de forma eficiente? E o que eu sugiro para os nossos clientes? Porque uma coisa é eu, professor Marcelo, ter uma visão técnica sobre o assunto. E aí eu estou mostrando o problema, e aí eu estou mostrando as possíveis soluções. A outra coisa é o Marcelo, no papel de consultor, entendendo a realidade da maioria dos clientes, entendendo a realidade do que eu chamo Fazenda Brasil. Toda vez que você me vê falando Fazenda Brasil, você vai estar entendendo que eu estou falando da fazenda média. É aquela lá que vai desde o Rio Grande do Sul até o Acre. Vai desde o Pantanal até o Nordeste. São 2.500.000 propriedades rurais que eu falo, cara, não é tão bonitinho igual sai na revista. Não é tão simples igual todo mundo fala. E esse produtor rural médio, esse produtor rural da Fazenda Brasil, ele é a pessoa, ele é a persona que eu falo, olha, quando eu estou ensinando, quando eu estou passando conhecimento, quando eu estou preparando um conteúdo, ou quando eu estou modelando ele, até mesmo como um cliente, porque esse tipo de gente é a maioria dos produtores rurais que nos procuram para consultoria. Não são aqueles que têm fazendas gigantescas, lógico que eu tenho clientes grandes também, e que estão ali rachando de ganhar dinheiro e que vêm falar assim, olha, eu estou muito feliz, eu simplesmente só quero que você faça parte do meu time. Não, a grande maioria dos produtores rurais que nos procuram são aqueles que falam, eu preciso melhorar, eu tenho dificuldade, eu não quero mais não ganhar dinheiro. Tem gente que nem dinheiro ganha, ou tem gente que ganha, mas que tem consciência que o que ganha não é compatível com o valor que está ali empregado no seu patrimônio. Esse tipo de gente, que é o cliente da Fazenda Brasil, que é o cliente que rala pra caramba, que trabalha pra caramba, que tem amor na atividade, mas que ele fala, de alguma forma, eu preciso de ajuda, eu não estou satisfeito. E é para esse tipo de gente que eu falo, olha, essas são as minhas sugestões. Aí eu estou tirando o chapéu de professor, eu estou tirando o chapéu de quem só conhece a parte técnica e tem solução para tudo, e estou falando assim, eu conheço a sua realidade, e para dentro da sua realidade, que é a realidade da maioria das propriedades rurais do Brasil,
é isso que eu recomendo você fazer. Então, quais seriam os desafios enfrentados em organizar dados dos rebanhos? O primeiro desafio é porque a gente tem que entender que existe uma complexidade. Quando fala coletar dados, são várias etapas que estão inseridas ali entre a ocorrência de campo, e essa ocorrência de campo, ela vai passar por uma coleta de informações, uma escrituração, uma busca pela informação do que ocorreu lá no campo, a organização das informações, o backup das informações e, por fim, a análise das informações. E cada uma dessas áreas é uma área de desafio, é uma área de estudo, porque não é tão simples. Imagina lá, desde uma propriedade pequena, média e até principalmente as grandes, a complexidade de manejo de rebanho, de gente que está envolvida, de multitarefas que eles estão resolvendo, e ainda ter que parar para fazer a escrituração da informação, a anotação em cadernetas, não sei se já está usando aplicativos, tablets, leitores, não sei o que lá no campo. Hoje temos tecnologia para tudo. Mas vamos trazer para a realidade. O próprio ato de coletar a informação já é uma grande dificuldade. Depois que coletou, como organizar essa informação? Porque, tá bom, a gente já tem as informações coletadas, mas e aí? Como que esses produtores rurais estão organizando essas informações? Em softwares, em planilhas, em fichas, em bancos de dados? Se não for muito bem planejado a forma de organizar, a gente vai ter um insucesso, porque não vai conseguir gerar a última etapa que eu coloquei aqui, que são as análises. E um problema que existe aqui no meio, que é que tem muita gente que gastou esforço, coletou informação no campo, trouxe essas informações para dentro de algum lugar que ele centralizou, ele organizou, e se você não tiver uma forma eficiente de backup, você acaba uma hora... Falar assim, eu perdi o meu computador deu pau, eu tinha tudo ali dentro, a minha caderneta, a minha agenda perdeu, e eu tinha tudo ali anotado. Enfim, isso daí são problemas, são desafios. Então, o produtor rural, ele é o gestor da empresa. Bota isso na sua cabeça. Não me interessa se você tem um sítio pequeno, se você tem uma fazenda média, ou se você tem uma grande operação agropecuária. É a sua responsabilidade como dono, é a sua responsabilidade como empresário, entender tudo que acontece dentro da sua empresa, trazer transparência para isso, criar mecanismos que funcionem, ou o que a gente chama de processos, para que tudo ande bem, para que você possa ter o relatório. Daí entra um outro problema, é quando a gente tem que chutar, defender, fazer gol, apitar. Aquele produtor rural que ele não tem equipe formatada, ele tem que fazer tudo e ele acaba não fazendo nada. Ele peca porque ele não tem tempo para planejar. Eu gosto muito de falar que ele é o principal empregado do negócio dele mesmo. Muitas vezes ele é um escravo do negócio dele mesmo. Você é um escravo do seu negócio? Se você é aquele cara que, se ficar doente, o seu negócio não anda, você é o cara que tem que comprar o parafuso, você é o cara que tem que coletar informação, organizar e tentar fazer uma análise. Eu tenho certeza que quando você tem que carregar tantas coisas nas suas costas, a maioria das vezes você não faz nenhuma delas bem feito. E, fatalmente, a gente acaba não fazendo a parte administrativa bem feita. Por um outro lado, muitos produtores rurais que já têm escala maior, eu vou chamar aqui de médios e grandes, mesmo tendo equipe, mesmo podendo criar e montar uma estrutura e delegar funções para outras pessoas, para que ele possa se dedicar mais na parte administrativa, eles acabam tendo um perfil extremamente centralizador, e eles também acabam não fazendo nada 100% certo, porque eles dominam todas as tarefas, e é só eu que faço, eu não confio em ninguém, ou eles ficam falando que não tem ninguém que é capaz, e aí, no fundo, ele nunca consegue parar para trabalhar na estratégia, ele nunca consegue parar para realizar a análise do mercado, da operação, a análise das informações, que vão ajudar nas melhores tomadas de decisão. Então, esse é o tipo de gente que eu estou o tempo todo ajudando, trazendo de forma simples recomendações para que, desde o pequeno até o muito grande, que eles consigam transformar a ocorrência de campo, olha lá, a ocorrência de campo, numa coleta de informações eficiente, numa organização de informações eficiente,
num backup de informações eficiente que ele tenha as análises. Porque de nada adianta fazer todo o trabalho aqui de trás. Todo o trabalho aqui de trás, se não virar análise. Antes de avançar, eu quero compartilhar com você uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, quando eu ainda era veterinário de campo, quando eu ainda prestava serviço, e eu ia nas fazendas trabalhar com reprodução, com clínica, com atendimento. E eu trabalhei para um grande grupo do Brasil, eles tinham 7 fazendas, mais de 40 mil cabeças de gado espalhados no estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. E eu rodava muito, trabalhando na parte tanto reprodutiva, como na parte clínica, atendimento. Eu vivia a realidade do campo dessas fazendas. Eu era um prestador de serviço, mas eu estava diretamente envolvido na operação, porque eu ia para essas fazendas resolver pepino ou ajudar nas ocorrências comuns. E aí, lá foi um grande ensinamento para mim, um dia, quando eu estava numa fazenda com 4 mil vacas, em que a equipe de maternidade, eles tinham que, todo mês, à medida que ia nascendo, laçar bezerro, separar bezerro, curar o umbigo de bezerro. Essa é uma operação complexa, tá? Você imagina 4 mil vacas, tinha mês que chegava a nascer 800 bezerros. Aí você começa a pensar na complexidade operacional do trabalho. Não é 2 vacas parindo, não é 10 vacas parindo. Então era uma ocorrência muito grande. Mas o que me chamou a atenção lá naquela época era que, a princípio, você falava, nossa, quanta tecnologia que eles fazem. Eles tatuavam bezerro por bezerro. Eles tatuavam na orelha, dando o número, bezerro por bezerro. E aí você vai falar, até aí tudo bem, Marcelo. Quantas fazendas não fazem isso? Você usa um tatuador que faz furo, passa tinta, tem que ter habilidade de ler aí. Anotavam nas agendas, nas cadernetas, e eu acompanhei esses processos ali naquela parte do campo, até mesmo maravilhado, porque eu falei, que grande oportunidade de trabalhar e ver esse grupo que faz tudo isso. E aí, depois, entendendo todo o processo operacional das fazendas, eu verifiquei que nada disso virava relatório final. Aquelas tatuagens de bezerro, aquele trabalho que os caras tinham, eles gastavam muito tempo, muito esforço, muita operação humana, tatuando, anotando, mandando para o escritório da fazenda. O escritório da fazenda até preenchia um resumo, eu não vou chamar de relatório, de vaca por vaca que pariu e o número, e isso daí nunca mais servia para nada. Porque a fazenda trabalhava com gado comercial e dali para frente, meu amigo, não linkava mãe com pai, com touro, com não sei o que lá, nem era necessário, por isso que eles não colocavam tanta ênfase. Mas me chamou muito a atenção de que não virava análise. A gente tem um grande desafio de trabalho, um grande desafio de planejamento, um grande desafio de operação para fazer a coleta da informação, para organizar a informação, para pensar numa forma de backup para que você não perca. Se isso daí não gerar relatórios que ajudam na tomada de decisão, é melhor não fazer nada. Aí a pessoa podia estar gastando aquele tempo dele, talvez com mais vigilância no rebanho, aplicando um remédio melhor, cuidando de um animal doente melhor, evitando mais mortes. Então o grande desafio é esse. Essas são as etapas quando a gente está pensando em como organizar dados do rebanho. Quais são os problemas enfrentados pelos produtores rurais lá no campo? Primeiro problema, dificuldade na coleta de informações. Segundo problema, dificuldade na organização das informações. E o terceiro problema, dificuldade na análise das informações. Quais são os fatores que geram dificuldade na coleta de informações? Primeiro fator, limitação humana. Nós estamos falando lá de gente que está no campo, que muitas vezes, muita gente com grande capacidade e entendimento, mas nós temos também um grande volume de pessoas mais limitadas em escrita, mais limitadas em tomada de decisão, mais limitadas em capacidade de pensar. E aí o que acontece? Nós estamos precisando que a ocorrência de campo, que se gere uma anotação para que venha a ser organizada, e a gente está trabalhando muitas vezes lá com o recurso humano, que é um recurso humano limitado. E isso traz grande dificuldade. Aí o proprietário rural fala assim, mas a minha equipe é ruim. Não, eu quero chamar a sua atenção. Se você é produtor rural, não é a sua equipe que é ruim. É isso que você tem disponível e você tem que ver se essa
pessoa, se a sua equipe, se as pessoas que estão ali envolvidas no teu sistema são capazes de executar as tarefas que você está propondo. O grande erro de muitos produtores rurais, ele, por ter mais capacidade intelectual, tomar a decisão que ele quer implantar uma determinada tecnologia dentro da sua fazenda, aqui eu estou colocando a gestão de dados, ele quer implantar uma determinada tecnologia, mas ele não compreende a limitação que as pessoas que trabalham para ele têm. E ele fica culpando essas pessoas. Não, o erro não é das pessoas, o erro é seu por não entender a limitação. E aí, se você quer mais, busque pessoas mais capacitadas. Então, esse é o primeiro desafio a ser rompido. Entender a limitação do ser humano e compreender como que ele está envolvido ali nesse processo todo que você está desenhando. Outro grande dificuldade na coleta, um problema no campo, eu coloquei aqui a palavra restrição humana. Às vezes, a gente encontra pessoas que não querem fazer a tarefa. Às vezes, a gente encontra pessoas que vão falar assim, olha, se eu começar a produzir informação, vai me criar muito mais trabalho. Ou se eu começar a produzir muito mais informação, vai começar a ter controles aqui que vai me pressionar, ou até que vai descobrir erros fatais e até mesmo roubo e outros problemas. E essas pessoas passam a criar dificuldades falando que não dá, que não dá, que não dá, que não dá, mas porque, na verdade, elas não querem ser controladas ou elas não querem que você fique passando mais trabalho ainda para elas. E aí também temos mais uma dificuldade, que é por falta completa de desconhecimento. Poxa, desde o produtor até a sua equipe, a gente não sabe quais as informações coletar, como proceder, como organizar, e como gerar relatório e como analisar. Né? Mas eu estou falando aqui de simples coleta. Nós não sabemos fazer e fazer isso de uma forma eficiente. Outro problema, outra dificuldade que o produtor rural enfrenta é a falta de padronização. Gente, antes de você implantar um determinado trabalho, um determinado serviço dentro da sua fazenda, dentro da sua empresa, o dono, ele tem que pensar no processo, ele tem que pensar em padronização, principalmente porque se uma pessoa for embora, a nova pessoa que vai vir, ela não tem que falar, eu trabalho de tal jeito. Ela tem que vir trabalhar no jeito que a empresa, que a fazenda determina. Falta de padronização na forma de coletar, na forma de trazer essa informação lá da ocorrência do campo até o escritório é um grande desafio. Outra dificuldade na coleta de informações é quando a gente está pensando nas ocorrências de campo versus as ocorrências de curral. No curral, às vezes, é muito mais fácil. Você tem uma mesa, você está ali num coberto, você está contendo o animal, você está trabalhando, às vezes, até com muito volume de animais no dia, mas numa velocidade controlada, e você pode, através de escrita manual, ou computador, ou software, ou os aplicativos, ou brincos com leitores, um monte de coisa, você tem uma facilidade operacional muito maior. Agora, quando a gente está lá no campo, é diferente. Porque o campo é o homem, o arreio, o cavalo, ao laço, e ele foi. E lá ele vai encontrar a ocorrência. Depois do rio, atrás, dentro do varjão, animal atolado, animal morto, a vaca parindo, brigando, xingando, debaixo de chuva, debaixo de sol. E aí a gente também está pedindo que a informação seja bem coletada, a gente está pedindo que a informação seja bem organizada, a gente está pedindo que a informação venha para o escritório com regularidade. Esse é um grande desafio, porque é muito fácil eu fazer um software que eu mostro uma foto e que eu mostro o trabalho do curral, e aí? E a operação de campo? Como que fica? Tem que planejar isso, tem que entender os processos para que a gente minimize erros ou para que a gente crie menos dificuldade possível. Se coloque na situação de quem está executando. O melhor consultor que existe, o melhor proprietário que existe é aquele que, quando vai pedir para que alguma tarefa seja executada, ele entenda o trabalho, ele se coloque na função de quem está executando. E aí você vai ver se você vai pedir aquilo ou se você vai fazer de alguma forma diferente. E aí vem mais uma grande dificuldade na coleta de informações. O que coletar? E aí eu coloquei aqui, uma observação. Cuidado com os excessos.
Eu canso de ver produtores rurais, ou até mesmo fazendas, ou até mesmo softwares que eles estão comprando para implementar, para usar nas suas propriedades, em que o excesso de informações que eles pedem ali, ou que eles colocam como disponíveis para ser controladas, cria o completo caos. E aí a gente se preocupa em controlar tanta coisa e no final fracassa porque não consegue controlar nada. Eu primeiro preciso ver o que é o macro, para muito lá na frente ver a necessidade de controlar o micro. Esse é o grande problema. Muitas vezes os produtores rurais estão preocupadíssimos em controlar a vírgula, em controlar o parafuso. Eu apliquei o remédio naquele animal, tantos ml, tal remédio de tal jeito. Eu mudei para tal pasto aquela vaca. E olha, eu também medi a temperatura e a temperatura estava isso, ABCD. O excesso de informações que não gera relatório só traz trabalho. Cuidado com os excessos. E, por fim, mais uma dificuldade na coleta de informações é o como coletar. Qual é a nossa forma de trabalho desenhada para essa propriedade, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande? É uma forma manual? Você vai lá com cadernetinha e caneta, não tem problema, funciona muito. Mas desde que você tenha uma padronização e uma rotina, e uma forma de fazer. Eu coloquei aqui coletar de forma manual, escrita. Ou você pode usar dispositivos eletrônicos. Você pode estar ali. No curral é muito mais fácil implantar dispositivos eletrônicos, e aí já tem hoje as balanças, os troncos automáticos, os animais com determinados chips e outras coisas que você pode estar inserindo neles, que na hora que passa já grava o animal, já tem a data, já está ligado no software, mas no campo você tem uma dificuldade muito maior. Eu me lembro muito bem também, num outro grupo que eu trabalhei muitos anos atrás mesmo, e era um grupo grande, uma fazenda com mais de 35 mil hectares, com mais de 15 mil vacas, uma operação de ciclo completo. Realmente, eram 7 retiros naquela oportunidade, e eu em reunião com o diretor de pecuária, e ele ali empolgado com os avanços tecnológicos, ele chegou e falou assim, olha, eu estou pensando em comprar um tablet para o pessoal da maternidade, para ele já ir lá e na hora que está curando, ele já coloca lá o número da vaca e ele já coloca o número do bezerro. E eu falei, não dá certo. Não que eu sou contra a tecnologia, gente, longe disso, mas eu conhecia a complexidade ambiental e logística daquela fazenda. Eu falei, você imagina na operação, se os caras nem o radinho levavam direito, eles quebravam o radinho, que é muito mais forte, eles esqueciam de carregar o radinho, eles perdiam o radinho que caía no campo. Você imagina o que o cara faz com um tablet? E aí, mês que vem, ele fala, eu cansei dessa bosta, e eu pedi as contas, eu fui embora, e você tem que treinar outro fulano, e você não acha o fulano com a mesma capacidade para não só trabalhar no campo, que cada dia mais a gente está tendo uma restrição e uma dificuldade de gente para trabalhar no campo, quanto mais ainda com perícia tecnológica. É loucura. Nós não estamos falando de funcionários da fábrica da Volkswagen lá no ABC em São Paulo. Ali você consegue filtrar. Mas são operários. São, mas são de outra condição de trabalho, de outro nível. Aí você vem para o campo e quer implantar uma rotina tecnológica que não dá certo. Além da dificuldade na coleta de informações, aí vem a dificuldade na organização das informações. Que informações são essas, Marcelo? Do rebanho. E aí, quais são os problemas que o campo enfrenta? Por que temos dificuldade em organizar as informações? Por falta de padronização de como fazer, por limitação humana. Como será que é a sua equipe de escritório? Porque uma coisa foi coletar a informação. Quando você fala em organizar, essa informação veio para o escritório, ela veio para o administrativo. E aí, você tem um padrão da transferência de informações da equipe de campo para o escritório? Essas pessoas da sua equipe de escritório, olha lá que mesmo que em fazendas de maior porte, que tem uma estrutura administrativa maior, elas conhecem os processos do campo para que elas possam realmente saber se esse fluxo de informações está sendo bem feito e se ele está pertinente ou não. E aí, por fim, como organizar essas informações? Pode ser em agendas, pode ser em fichas, pode ser em planilhas, pode ser em software, pode ser em aplicativos. A gente hoje teve um avanço gigante, mas ainda assim é possível ter controles eficientes
baseado na ficha, papel, sem ligar nenhum computador. Dá, Marcelo, para fazer isso? Dá. Eu implanto isso em algumas fazendas que têm limitação tecnológica muito grande. Eu venho para um processo em que a gente ali, com algumas poucas fichas padronizadas, a gente consolida os dados do mês da propriedade e anda. E o produtor rural passa a ter um relatório mínimo e eficiente para saber como está andando o seu rebanho. Aí, quando você sobe um degrau a mais, você pode estar lá usando planilhas. Quantas pessoas não desenvolveram ou tem planilhas de Excel lá no seu computador em que ele coloca as 1.500 informações? Mas aqui eu quero abrir um parênteses, que o grande problema é que também essas pessoas, por não entenderem de banco de dados, acabam, em vez de consolidando as informações de forma inteligente, em um ou dois, no máximo, banco de dados, que eu chamo de estruturado, eles acabam criando inúmeras centenas, milhares de planilhas perdidas dentro do computador. É pasta que não acaba mais. É planilha que não acaba mais. Você faz a planilha de nascimentos de janeiro. Depois você faz a planilha de nascimento de fevereiro. Depois você faz a planilha de março. Depois você faz a planilha de venda. Depois você faz a outra planilha de morte. E para cada mês, ou para cada hora, ou para cada lugar, é uma planilha diferente. Aí a hora que você fala, eu quero um relatório, você nunca tem um relatório. Porque daí você precisa tirar uma semana abrindo planilhinha por planilhinha para poder buscar as informações para tentar gerar um relatório. Sabe o que isso vira? Nada. Aí você fala, puta que pariu, não gosto disso, não dá certo, eu sou um excelente tentador de controle, você tenta controlar e eu nunca gero relatório nenhum. Esse é o grande desafio. E aí vem os inúmeros depois softwares, que eles tentam organizar as suas informações, não de forma tão personalizada para a sua fazenda, porque eles tentam abraçar um modelo de fazenda da NASA, em que quer controlar tudo, e daí eles tentam criar um corpo de relatórios da NASA, das galáxias, e no fim são coisas tão complexas que a maioria das fazendas também gastam muito mais tempo só jogando informação dentro e nunca geram relatórios eficientes. Eu estou falando isso tudo porque eu sou consultor e porque eu lido com fazendas em todas as regiões do Brasil o tempo todo. E porque vendo essa problemática, eu tive que desenvolver um método. Eu tive que falar, olha, é diferente. Nós não precisamos do excesso, nós não precisamos de complexidade, nós precisamos do mínimo bem feito, eu vou te mostrar. E isso daí cabe também para inúmeros aplicativos de celular que tem hoje, que ao mesmo tempo que parabéns para todos, é um avanço tecnológico gigantesco, é uma complexidade e uma inoperabilidade monstruosa, e muitas vezes o produtor rural acaba não aderindo, tá? Ou adere, gasta, e olha, me promete que se daqui 2, 3 anos você tiver usando, eu quero te mandar um presente de Natal, porque a maioria não dura 2 anos usando, porque acaba falando, olha, não deu certo. Então, a dificuldade em coletar as informações, a dificuldade em organizar as informações são problemas reais do campo. E, por fim, dificuldade na análise das informações. E aí, quais seriam essas? O que leva à dificuldade nas análises das informações? Porque relatórios nunca são feitos, porque não se coletou a informação direito, porque não se organizou a informação direito, ou porque a forma que você opera, tanto em planilhas como em softwares, são complexos demais, são muito pouco práticas e você não gera relatório. Se você não gera relatório, você não analisa. Outro problema, porque os softwares não emitem os relatórios que são os que você realmente precisava. Acaba que você tem que clicar em tanta janelinha, tanto botão, tanta complexidade, que aquela informação simples e burra, direta que você precisava, você não consegue ter. Porque planilhas são confusas demais e não geram relatórios. Outro problema é a constante troca de software. Outro problema que leva a dificuldade na análise das informações, falta de protocolo operacional administrativo. Você não criou a cadeia de protocolo, de processos que vem lá da coleta para a organização e principalmente para o relatório. Você nem se disciplina a mensalmente gerar o relatório do mês. Você nem se disciplina a semestralmente gerar o relatório do semestre. E pior ainda, sequer você gera uma vez por mês o relatório anual. Por quê? Porque você não tem foco administrativo, você não cria os processos administrativos, e aí, você quer saber? Você continua ali trabalhando, digitando e buscando informação, e metendo brinquinho em vaca, e a hora que você vê, você não fez nada. Porque trabalho
que não gera relatório analisado é trabalho puramente desperdiçado. Proprietários são muito empolgados na aquisição de softwares, mas não têm a cultura administrativa necessária. Então, o principal pilar de mudança que precisa é na cabeça do dono. Se o dono não começar a pensar e focar diferente no final que ele quer, para dali poder produzir as operações, o fluxo operacional que vai fazer com que ele tenha aquele resultado, ele só é um eterno remendador de pneu furado. Por quê? Porque você não pensou no final. Se eu não estivesse pensando no final da minha empresa, eu não estaria gerando os processos que fazem ela andar. Se eu não pensasse no final da minha carreira, eu não estaria gerando as mudanças que eu preciso mudar para alcançar aquele resultado. Porque as pessoas que realmente conquistam muito mais, que realmente conquistam as coisas que elas almejam, elas estão pensando no final. Passe a pensar no final para desenhar os processos que vão te levar até lá. Falei sobre todos os problemas do campo. Falei das dificuldades na coleta de informação, dificuldade na organização das informações, dificuldade na análise. Quais são, então, agora as soluções? Fala, Marcelo, quais são as soluções? Primeira coisa, entender a real necessidade. E aí eu abro aqui. Que necessidade? Será que você precisa? Cada fazenda vai ter uma necessidade diferente. Será que você precisa realmente de um controle zootécnico animal individual? E aí eu abro uma observação para vocês. São muito poucas fazendas que precisam isso. A maioria se preocupa. Gente, tô cheio de cliente meu que fala, ou de gente que me procura na internet, entra em contato comigo e fala, eu tenho que brincar todos os meus animais. Eu tenho que identificar um por um todos os meus animais. E, gente, se você não mexe com seleção de raça pura, em que você, por uma questão de controle de pedigree, você precisa saber quem é pai, mãe, para saber quem é avô, para não sei o que lá, para poder gerar informações cartorárias para fins de registro, talvez você não precise de tanta identificação individual. Mas então, entender a sua real necessidade. Será que você precisa de controle zootécnico animal? Será que você precisa de um controle zootécnico só de rebanho, que são as macroinformações? Ou será que você precisa de um controle gerencial da empresa, da propriedade? O que você quer ver? Qual o resultado? Você quer analisar o teu rebanho ou você quer analisar a sua empresa? Então, quando eu estou trabalhando com os produtores rurais, que a gente presta consultoria, a gente para trocar essa ideia. A gente fala, e aí, amigão, você quer o quê? Controlar a sua vaquinha? É esse o teu objetivo? Ou você quer controlar a sua empresa, o seu negócio? Porque ali mesmo eu já sei se o cliente serve para mim ou não. Se ele é um cliente deslumbrado com coisa que eu sei que não é um foco empresarial, eu sei que até o trabalho que a gente vai desenvolver tem uma vida útil muito curta. Eu não me esforço tanto. Agora, se é uma pessoa que quer mudar os seus resultados, que tem o foco de que aquilo ali é um negócio, e ele está disposto a criar mudanças, a mudar de mentalidade, gente, aí é outra coisa. E quando a gente está falando de controle zootécnico animal, são dados individuais. Quando a gente está falando de controle zootécnico do rebanho, são macrodados. Eu não preciso saber a vaca que pariu. Eu preciso saber quantas vacas pariram. Olha a diferença. Eu não preciso saber o animal que morreu. Eu preciso saber quantos animais morreram. Né? Então, a gente controla bloco de dados, blocos de informação. E quando a gente passa para consolidar o controle gerencial da propriedade da empresa, aí a gente passa a gerar o que a gente tem, o foco em geração de indicadores, para poder saber as informações que eu falo aqui, que são as macroinformações importantes que uma empresa pecuária tem que ter. Vamos lá, fazenda, empresa pecuária, negócio pecuário, ela tem que se esforçar para saber 4 coisas. Chegar lá no fim do ano e ter uma resposta para 4 coisas. Qual foi a sua capacidade de suporte média anual? Qual foi a sua produtividade anual? Qual foi o seu indicador econômico, o resultado econômico do ano? E qual foi o seu resultado financeiro? A empresa agropecuária que está focada em controlar os seus dados para saber se ela está performando bem, para saber se ela é competitiva, para saber se ela tem crescimento verdadeiro, ela gera essas 4 informações.
E aí vem a outra solução, que eu coloquei aqui, ó, em letra maiúscula. Descomplicar. Para de complicar uma coisa que pode ser simples. Nós temos que pensar o tempo todo. Não complica para se tornar viável. Quanto mais complexo for, pior é. Então, a solução é essa. Entenda a real necessidade. Descomplique a coisa. Defina os processos. Treine as pessoas e, principalmente, crie cultura. Você precisa criar a cultura administrativa. Você precisa criar a cultura de fazer com que coletar, organizar e analisar informações seja primordial e eficiente, disciplinado. E aí, vamos para o final. O que eu sugiro para os nossos clientes? Qual que é a sugestão que eu faço? Básico antes do avançado. Não perca tempo querendo fazer a última coisa da NASA, top das galáxias, se você não domina o básico. E o que é o básico aqui? Ó? Olha o que eu escrevi. Não adianta querer o controle individual se você não consegue fazer um inventário mensal por categoria. Quem não tem um simples inventário mensal não perde tempo querendo controlar animal por animal. E aí eu coloquei aqui como ferramenta número 1. É uma ficha, é papel. Olha que simples. Ficha de inventário mensal de rebanho. Coloquei aqui um exemplo, mês de abril, ano de 2024, essa ficha que eu passo para todos os alunos da minha mentoria, ficha que eu passo para todos os nossos clientes. Aqui você tem o estoque inicial do mês, no primeiro dia do mês, é com esse estoque que você começou para cada categoria de machos, para cada categoria de fêmeas. E aí você tem as opções de ter entradas e saídas. Pode ter entrado animais por compra, por nascimento, por mudança de era, quando troca de categoria. E aí você tem as saídas, você tem vendas, você tem mortes, você tem a saída de era. Ah, por que está aqui? Saiu 70 aqui da linha de baixo, subiu 70 aqui da linha de cima. Foi uma desmama. Saiu de bezerro ao pé e passou para macho 1. 70 machos foram desmamados. Se eu olhar aqui, ó, existe uma diferença entre o estoque inicial e o estoque final. E aí eu consigo chegar no fim do mês e saber qual é o estoque real, baseado na movimentação que teve do mês, de compras, nascimentos, vendas e mortes e algumas outras transferências de eras, eu consigo saber o meu estoque final. E aí no outro mês, no mês seguinte, esse estoque final vira a abertura do estoque do próximo mês. A gente põe isso daí numa apostila. Cada página é um mês. E a gente vai fazendo aqui a escrituração, porque a gente sabe o volume de animais que a gente tem, ou é a obrigação do proprietário saber o que ele tem, o estoque. É a obrigação do gerente da fazenda prestar conta do estoque que ele tem. E aí a gente sugere que essas movimentações sejam feitas mês a mês, e aí a gente tem isso numa apostila. Quer coisa mais simples que isso? Por isso que eu chamei isso daqui de ferramenta número 1. A ferramenta número 2 que a gente sugere, é um passo um pouquinho mais avançado no controle de informações, é usar essa ficha conferência de animais por pasto. Aí, quando eu vou lá, eu falo, olha, o seu João, gerente da fazenda, o que tem no pasto 1, no pasto 2, no pasto 3, no pasto 10, no pasto 20? Ele precisa te passar por categoria. Olha, lá tem tantos touros, tem tantos machos de engorda, tem tantos bezerros, tem tantas vacas. Aí a gente consegue, olha o que é legal dessa daí. A gente consegue saber, por lugar, a categoria, a quantidade e a carga. Porque eu traduzo isso aqui, que é a categoria para peso médio da categoria, eu até coloco aqui na observação, ó, transformo para a unidade animal. Se eu sei quantos hectares tem naquela área, eu já calculo a taxa de lotação. Aí sim virou o creme do milho. Nós estamos no degrau de cima do controle da fazenda. Eu tenho ferramenta número 1, estoque mensal sendo feito de inventário. E eu tenho gradativamente a distribuição de lotes e a carga que tem. Não precisei de software nenhum para ter isso daqui. Eu forneço, eu entrego tudo isso daqui para os participantes da minha turma de mentoria. E aí agora a gente vai para uma segunda etapa que eu sugiro para os meus clientes. Aquelas pessoas que já estão fazendo o básico bem feito, ele pode pensar em ir para uma segunda etapa que é software.
E aí a gente passa para um questionamento. Você precisa do controle zootécnico individual? Então vamos procurar um software que faça controle individual de animais. Está lotado de software no mercado, todos funcionam e todos não funcionam. Todos são bons e todos são complexos. Para os nossos clientes, se o foco dele está na gestão da empresa, eu desenvolvi o AgriADM. Ele é um software que controla as macroinformações do rebanho e gera métricas e gera indicadores que mostram o andamento da empresa. A gente tem fichas de dados mensais consolidados. Eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês. É uma apostila, ela é diferente, ela é para resumir o que aconteceu no mês. Nome da fazenda, água da gruta, ano 2017, uma capinha escrito AgriADM. A gente tem essa folha. Cada mês é uma nova folha. Então, essa ficha, essa apostila desta fazenda vai ter 12 folhas. O gerente, o capataz, ou você que é dono, tem a obrigação, com o término do mês, traduzir as informações das ocorrências, as macroinformações. E é o que, então? Nome da fazenda, o mês, chuva se teve, quantos bezerros macho nasceu, quantas fêmeas, quantos machos desmamaram, qual foi o peso médio, quantas fêmeas desmamaram, qual foi o peso médio, quais foram as vendas que tiveram por categoria, qual a quantidade de cada categoria, qual o peso médio daquelas vendas e o total de quilos que apurou. Se teve compras, aqui não teve, você ia colocar também, então a gente controlou vendas por categoria, a gente controlou peso, produção de carne, a gente controlou compras por categoria, peso médio e produção de carne que entrou, a gente controlou morte em quantidades por categoria, a gente controlou se teve algum trabalho de reprodução, se tem alguma coisa que a fazenda explora atividade leiteira e você quiser controlar, tem aqui também quantas matrizes estão em lactação, total de funcionários, quanto leite produziu no dia, no mês, acumulado do mês, na verdade, e assim por diante. E você faz isso e depois esses dados são lançados no AgriADM. É um software que eu desenvolvi há muitos anos atrás para os meus clientes de consultoria e hoje ele é disponível para qualquer produtor rural do Brasil. Se você me mandar uma mensagem, Marcelo, qual é o melhor jeito de eu mandar uma mensagem porque eu fiquei interessado no AgriADM? Direto aqui no meu Instagram. Você vai lá no meu Instagram, nas mensagens do Instagram, professor Marcelo Costa, e fala, eu fiquei interessado sobre o AgriADM. Eu estou aqui mostrando para você nessa tela, olha que legal, qual é a visão principal. O legal do AgriADM é que na hora que você entrou, fez o login, colocou seu nome e sua senha, a gente chama de painel principal. Você de cara, já tem informações atualizadas sobre a sua empresa. Você vai ter aqui em cima alguns indicadores de mercado. Você tem uma barra de navegação, que se você tiver mais de uma fazenda, você tanto pode ver as informações da tela principal consolidadas de todas as fazendas juntas, que é o seu negócio, mas eu queria ver só da fazenda X, só da fazenda Y. Você clica aqui em cima e você consegue filtrar, você consegue navegar mês a mês, qual as informações que tinham lançadas mês a mês. Logo aqui embaixo você começa a ter um quadro de alertas. Por que alerta? Porque são coisas que eu tenho que estar atento, né? E aqui a gente tem o quê? A mortalidade de gado. O AgriADM de cara, pelas informações acumulativas mês a mês que você vem lançando, ele já vai te falar se a morte geral de animais, se ela está dentro de uma normalidade ou se você está tendo algum problema, e se a morte de bezerros está dentro da normalidade, está tendo algum problema. Lembrando você que coloca a meta. Existe uma meta já pré-estabelecida do sistema, mas você pode ir lá e modificar lá na parte de configurações e você vai conseguir mudar as metas. Você também tem uma opção de criar um calendário de atividades todos os meses. E com esse calendário de atividades, o que vai acontecer? Você vai definir o que tem que acontecer em cada mês. E quando você entra no sistema, naquele mês, o AgriADM vai te mostrar as tarefas do mês. Mas não só isso. Quando você cadastrou o seu e-mail e o e-mail das pessoas que você queira, que trabalham com você, todo mês o AgriADM dispara um e-mail com as atividades planejadas que tem que acontecer. Tarefas administrativas, tarefas de manejo geral, de pastagem, biotécnica, enfim. Existe um menu completo de atividades
pré-definidas e você pode colocar novas atividades ali dentro. Aí você avança na tela, ainda no painel principal, você só rodou para baixo, ele já te dá o teu estoque atualizado, até a tua última atualização que você fez, o estoque por categoria, o volume total de animais e animal por categoria. Você tem os indicadores, que são os indicadores, olha lá os indicadores importantes. Você tem a tua taxa de lotação atualizada da propriedade do último mês que você atualizou. Você tem a produção de quilos de carne ou de arrobas por hectare acumulativa. Ela vai de janeiro a dezembro, chega lá no fim do ano, você vai ver o total. Esse relógio aqui, ó, de arrobas por hectare ou quilos por hectare, ele é acumulativo até o fim do ano. E você também tem o reais por hectare. Se você simplesmente faz um controle básico de receitas e despesa, e você atualiza as tuas despesas e as tuas receitas mês a mês no sistema, ele vai acumulando a tua lucratividade por hectare. E ele vai te mostrar também dentro de uma meta. Por exemplo, aqui o software estava configurado para, poxa, o nosso objetivo era ter R$800 de lucro por hectare. Lucro que sobrou. Paguei todas as despesas, recebi todas as receitas e quanto ficou. Então, nós temos aqui um indicador econômico, nós temos aqui um indicador produtivo e aqui nós temos um indicador de capacidade de suporte. Olha como o HDM é inteligente. Ele também te dá um histórico do suporte, não só do suporte do último mês que você atualizou, ele te dá mês a mês a variação na taxa de lotação com a média acumulada do ano. Aqui está a configuração da sua fazenda ou das suas fazendas, em que o programa está controlando, quanto você tem de pasto, de agricultura, reserva e o total de área que computa o seu negócio. Você tem aqui embaixo também, continuando, informações de uma forma gráfica, rápida, dos nascimentos por mês e quantidade e o total acumulado do ano, as mortes, o total acumulado do ano e por mês, as compras que porventura você tenha feito e as vendas. Então, olha lá, num painel principal, em uma única tela, você tem todas as informações para falar, nossa, é esse avião que eu estou pilotando, agora eu estou conseguindo enxergar. Além disso, a gente tem aqui a forma de inserir os dados. Ele foi pensado para se tornar fácil. Quando eu falo que tem que ser fácil, eu não minto. Eu quebrei a cabeça durante muito tempo, entendendo a complexidade do campo, para falar o que o produtor rural precisa é do básico muito bem feito, mas ele precisa das informações e ele precisa de lançar com facilidade e gerar relatórios. Então, o relatório, eu já te mostrei alguns de página principal. E aí, quando vai lançar as informações, cai aqui. Você vai clicar ali em dados mensais, aqui em cima, vai abrir a tela do ano, vai abrir aqui os meses do ano, vai te mostrar os meses que você já colocou as informações e qual foi a data que você inseriu a informação perante aquele mês e vai te mostrar o mês que está pendente. Então, olha aqui, poxa vida, eu estou aqui, eu já tenho os dados de abril lançados e agora é a hora de eu lançar os dados de maio. Eu vou clicar nesse botão, ele vai abrir uma nova tela e aí nessa nova tela tem uma outra parte que pede um pouquinho mais de informações de produção de carne, de compras e vendas, volume de carne, e aí te dá a opção para você configurar o inventário, a movimentação do inventário do rebanho. Simples, rápido e fácil. 5 minutos, porque você tinha a ficha na mão, com aquele resumão, e aí você só vai aqui e lança. Eu tinha o estoque do começo do mês, eu lanço as compras, os nascimentos, eu lanço as vendas, eu lanço as mortes, as alterações de era. Se eu tenho fazendas que trocou gado de um lado para o outro, eu faço as transferências, e aí ele já me calcula automaticamente o meu saldo final e ele já me calcula automaticamente o total de unidade animal por categoria e o que a fazenda tem. E aí você terminou de lançar, você clica em salvar, ele já te gera um arquivo em PDF e ele manda por e-mail para você. Na hora que você clicou salvar, pum, foi lá para o seu e-mail. E se você configurou para mais alguém receber, seu sócio, seu pai, seu primo, sua irmã, sua cunhada, o gerente da fazenda, seja lá quem for, as pessoas envolvidas que você quer que tenham acesso a essa informação, o software dispara automaticamente. Todo mês, toda vez que você atualizar a informação, ele vai gerar esse novo inventário e ele já calcula, ele já mostra a tua área, ele já mostra a tua taxa de lotação e ele já mostra o teu estoque, a movimentação, o resumo final, o estoque final e o total de unidade de animais. E aí, a gente ainda pode falar, mas eu queria mais, eu queria muito mais relatório, Marcelo. E aí você pode vir na aba de relatórios e você tem uma infinidade de relatórios simples.
em que você está ali buscando só informação que é pertinente, porque eu estou fazendo a forma descomplicada de gerir propriedades rurais, de gerir negócios agropecuários extremamente eficientes. Então, eu quero ter um relatório de nascimentos. Eu filtro a fazenda, eu filtro o ano e ele vai me dar. Eu posso ver por fazenda ou eu posso ver todas as minhas fazendas juntos. E aí eu tenho aqui, ó, o acumulado de nascimentos por mês e quantos foram machos e quantos foram fêmeas. Aí eu venho para um outro relatório. Marcelo, agora eu quero um relatório de desmamas por sexo. Ele vai me dar o mês, a quantidade de desmamas machos e fêmeas, o total acumulado, mês a mês. Ele me dá o peso médio que eu lancei das minhas desmamas. Ele me dá um peso também por sexo, que está aqui embaixo cortado. E ele vai me dar o que pesou os machos, o que pesou as fêmeas, aqui qual foi o peso médio. Aí eu vou para um outro relatório, mas eu queria saber as mortes, Marcelo. E aí você vai ter aqui as informações das mortes. Você tem aqui, ó, mês a mês, a quantidade que morreu, e você tem um acumulado de mortes por categoria. Qual a categoria que está morrendo mais? Quando que morre animais? Também são informações importantes, às vezes, para você chamar um veterinário e tomar uma decisão sobre o que tem que proceder. Por que está morrendo, qual categoria que está morrendo e quando que está morrendo. Você também pode ter relatório de vendas de animais, volume de animais vendidos no ano, o total da sua fazenda ou de todas as fazendas juntos. É só filtrar aqui a quantidade por mês que vendeu e quais são as categorias naquele ano que foram vendidas. Aqui nesse exemplo, vendeu 245 macho 3, que é boi gordo, vendeu 22 touro, vendeu 270 vacas, vendeu 245 novilhas gordas. Compras também, mesmo tipo de relatório. Aquele do relógio, coloquei grande para você ver aqui, ele está te mostrando a taxa de lotação que você está em relação à meta. A meta vai estar aqui em cima. No caso, essa propriedade rural, ó, ela tinha uma meta de trabalhar com uma unidade animal por hectare de taxa de lotação, e o cara está trabalhando com 1,4. Isso pode trazer problema. Ele é um contagiro, está entrando no vermelho. O excesso não é lucro, gente. Às vezes, o excesso de gado está causando danos à sua pastagem, está causando uma sobrecarga, está faltando falta de comida e perda de desempenho. E você consegue olhar isso daí para tomar decisões. Você consegue ver a produtividade acumulada. Olha lá, poxa, nós estamos num determinado período, ou cheguei no fim do ano, eu tinha uma meta de produzir 12 arrobas por hectare e eu só consegui produzir 8. Vamos rever o nosso sistema, vamos rever nossa estratégia. Ou eu já cheguei no meio do ano e já estou com 8, sendo que eu tinha 12 de média. Que maravilha, eu tenho total potencial de conseguir, quanto mais melhor aqui em termos de produtividade. A gente tem outros relatórios aqui que chama produção versus meta, te dá vários gráficos aqui relacionados à taxa de lotação, peso de desmama versus meta, quilos de hectare versus meta, arrobas de hectare versus meta, mortalidade geral versus meta, morte por nascimento de bezerros versus a meta. Relatórios dinâmicos, gráficos e rápidos. Um clique, está isso aqui na sua tela. Relatório de chuvas, super pertinente entender desempenho, carga, capacidade de suporte das fazendas com a performance de chuvas que teve ao longo do ano. Eu estou colocando aqui exemplos para mostrar para vocês, mas para mostrar que o AgriADM é simples. Relatório de total de cabeças versus unidade animal. Esse relatório é muito legal, um relatório que eu desenvolvi, porque quem trabalha muito com reprodução quer ver o efeito da estação de monta, da IATF, da biotécnica, na curva de nascimentos ano a ano. E aí eu consigo aqui personalizar o ano anterior com o ano atual ou posterior, que eu quero ver como foi a distribuição mês a mês de nascimentos. Ele me dá esse gráfico em forma de linha, de curva, e é onde eu vejo que um ano em relação ao outro, olha aqui, ó, na linha preta 2022, na outra linha 2023, um ano e o outro teve diferença de nascimentos. Quem trabalha muito com biotécnica e com planejamento reprodutivo, presta muita atenção nesse tipo de dado, de informação, para você ver se você está trabalhando certo. A época de nascimento de bezerros vai interferir na qualidade do bezerro desmamado. Por fim, nós temos um relatório consolidado anual, que é uma forma de tabela, não é mais gráfico, em que ali tem todas as métricas, todos os números, e o AgriADM é isso daí. Então, eu mostrei para você aqui, numa forma rápida, como funciona o software. É um software que eu desenvolvi para a minha consultoria e eu rodei mais de 10 anos exclusivo com ele nas fazendas dos meus clientes. O software está mega validado e já há mais de 2 anos eu abri para o mercado. Quem quiser utilizar o AgriADM está à sua disposição. Basta você entrar em contato com a minha equipe, me manda um direct no Instagram e fala, olha, professor Marcelo, eu vi um conteúdo seu falando sobre o AgriADM, me interessa em aplicar ele na minha fazenda. Eu vou colocar a minha equipe de suporte em contato com você para que você realmente implante e faça uso dessa ferramenta. E vamos finalizar o nosso bate-papo com a nossa reflexão final. Não controle
o que não precisa ser controlado. Tenha disciplina em fazer o básico bem feito. Tenha relatórios que mostram a performance da empresa e não apenas dos animais. Nós não nos apaixonamos por nossos animais, e sim pelo nosso negócio. É aonde você coloca o seu foco que vai determinar o seu resultado. Então, se você está focado só no animal, você não está focado no crescimento e no sucesso da sua empresa. Se você foca na sua empresa, se você foca lá no final, você vai criar os processos que vai fazer com que a gente chegue lá. Foque na sua empresa, no resultado final da sua fazenda, lá na frente, para você criar os processos e tornar essa empresa comum, essa fazenda comum, uma empresa altamente lucrativa. Gente, obrigado com todo mundo que esteve aqui comigo. Um grande abraço e sucesso no seu negócio.